pessoal, tudo bem? A gente começa agora mais um Talk de Negócios da Academia Fiesc. Um prazer estar com vocês. Hoje a gente está aqui com o Fiates, né, Fiates? Dá um oi para a galera. Oi. Felipe, tudo bem, Felipe? Líder de negócio do Membership, e a Elisa. A gente vai falar um pouquinho sobre o Membership, como é que funciona, o que inspirou o Membership, por que a gente está começando esse projeto, né, e qual é a nossa intenção com esse projeto. E é um projeto que a gente está trabalhando muito nele há bastante tempo, então é muito bacana trocar com vocês por que a gente quer que esse projeto dê certo e a importância desse projeto para criar uma comunidade de negócios. Aí eu vou falar rapidinho, né, quando a gente começou a Academia Fiesc de Negócios lá, há 3 anos começou a desenhar a academia, né, a gente sempre entendeu que a academia precisava ser uma comunidade da indústria, uma comunidade dos executivos industriais, e a gente entende que o Membership veio para formar essa comunidade. Então, é como se nós estivéssemos dando aí o coração da academia, criando esse coração a partir do Membership. E isso veio numa inspiração que começou numa ideia, numa lógica que veio do Fiates. Eu queria que o Fiates falasse um pouquinho sobre a origem, como é que isso acendeu, assim, para a gente depois desenvolver mais como é que vai funcionar o Membership. Pô, cara, nós não combinamos esse negócio de origem, porque certamente foram várias origens aí. Nasceu na época da pandemia, como foi dito, e nós tínhamos que criar, na época, um grupo de pessoas trabalhando junto, orientados para o desafio de gerar conhecimento, compartilhar, etc. E vimos que, além de enfrentar o desafio daquele momento, existiam as oportunidades pós-pandemia. E essas oportunidades tinham relação com novos negócios, com oportunidades de projetos novos, mercados novos, que exigiam, né, como tudo hoje em dia, o máximo de rendimento. E o máximo de rendimento na natureza acontece nos ecossistemas. Então, essencialmente, a Fiesc começou um trabalho de criar um ecossistema de negócio, um ecossistema de aprendizado em gestão, em negócio, etc. Isso acontece de maneira física, do ponto de vista de gente, né, por meio de uma comunidade. Uma comunidade que, eventualmente, está dentro de um barco, né, como o nome Membership inspira ou acaba sugerindo. Uma comunidade que está dentro de um clube, que está dentro de uma religião, que está dentro de uma empresa, né? Uma comunidade que compartilha valores comuns, métodos de trabalho eficazes e que vai se especializando, tornando-se um time cada vez mais eficaz. E é isso que a gente pretende, voltando à origem, na verdade, como você falou, da própria criação da academia. Bacana. Felipe, vou te chamar para conversa. Que um empresário, né, o que o empresário que está nos assistindo, né, ou um executivo que está nos assistindo pode esperar de uma experiência no Membership? Quais são as principais propostas de valor que a gente está carregando nesse produto? Legal, Lúcio. É bacana trazer esse contexto e pegando aqui um pouco do que o Fiates falou, né? Um dos livros que a gente foi recomendado ali, bem lá na origem, quando eu cheguei aqui na federação, foi o Design Drive Innovation do Vergante. E nesse livro ele falava um pouquinho sobre o papel do intérprete, né? O intérprete é aquele profissional, aquele cara que está no mercado, que ele consegue pegar e identificar o que tem de tendência, o que vai acontecer muito antes, né, dessas coisas acontecerem. Eu acho que a gente trabalhou muito fortemente nessas escutas, a gente ouviu uma série de CEOs ao longo desses 3 e 4 anos que a gente está trabalhando na Academia Fiesc de Negócio desde o seu nascimento. E por causa disso, né, essas escutas, elas foram trazendo para a gente um know-how de o que esse cara precisa, né, o que esse executivo ele tem de dificuldade, quais são as dores que ele encontra no seu dia a dia e como ele pode sanar isso a partir de uma comunidade, a partir de uma rede de apoio e suporte de network que ajude ele a se desenvolver e a ter insights, né, para ele gerar negócio. Então, nesse sentido, o executivo ele pode esperar dentro desse membership muito disso que a gente foi construindo ao longo desses anos. Nossos aprendizados, nossos programas de longa duração, que agora vão ser imersivos no formato de 2 dias, né, com essa presencialidade que gera network e que provoca essa reflexão sobre uma série de ferramentas que ele vai poder aplicar no seu dia a dia. Porque o que o empresário quer de fato é sair de uma imersão em que ele é confrontado por uma série de elementos que está no dia a dia
dele, que eventualmente ele encontra um desafio que não é fácil de resolver e que aqui ele vai encontrar ferramentas que ele consegue aplicar de maneira efetiva no seu negócio. E embarcando aí as suas lideranças, esse executivo ele vai conseguir desenvolver projetos práticos que sejam aplicados. E esses projetos mentorados por uma rede de mentores, que é o núcleo duro do que a gente quer entregar de solução. Uma experiência completa em que esse executivo ele consiga ter várias fases de aprendizado e várias fases de prática internamente, né, no seu dia a dia de atuação. Bacana, Felipe. Ô Lúcio, posso interromper? Claro. Essa coisa toda essa descrição que o Felipe colocou, leva a gente a lembrar também que a própria comunidade industrial de Santa Catarina nasceu um pouco assim, né? Quando você pega o Vale Europeu, né, o Sul, enfim, todas as regiões do estado acabaram nascendo por um processo de colonização que era uma verdadeira comunidade, tinha intérpretes, né? O Herman Blumenau, lá em Blumenau, fazia esse papel. Ele dizia, estamos precisando aqui de um cara que seja bom como ferreiro para roda de carroça, né? Eles iam planejando a cadeia industrial, né, como uma pequena comunidade que entendia as suas lacunas, as suas vantagens competitivas, etc., e ia se complementando. Então, isso tem sintonia, né, tem DNA com a própria origem, né, do nosso modelo de empreendedorismo. E como acontece, né? Que se cria um ambiente favorável, com uma comunidade que se ajuda e essas coisas fazem com que a indústria evolua, cresça mais rápido do que ela está crescendo. Acho que a grande questão é como é que a gente cresce mais rápido. Eu acho que tem a palavra crescimento, né? A gente vem debatendo muito sobre isso no último ano, principalmente, né, Fiat? A palavra crescimento é uma palavra muito forte, né? Então, assim, a indústria catarinense é uma indústria ambiciosa para crescer, mas quem sabe a gente possa se unir para crescer mais rápido. Essa, para mim, é a grande questão na academia, um grande motor aí da gente trazer essa proposta da academia e também do membership. Fala um pouquinho sobre crescimento, Fiat, para ti, o que é crescimento nessa perspectiva? Para passar a bola para a Elisa mais rápido, eu vou dar uma resposta cola, tá? De uma empresa de referência nossa, que é a VEG, e cujo o presidente do conselho, o Décio Silva, deu uma palestra num dos nossos últimos radares aqui, tratando exatamente do crescimento. E ele disse o seguinte: crescimento tem a ver naturalmente com o mercado, tem a ver com possibilidade de aumento de lucratividade e margem, tem a ver com desenvolvimento de produto, com instigar você a criar novos negócios. Mas o que eu acho mais interessante na questão da definição da importância de crescimento deles tem a ver com oportunidade. É o crescimento que faz você abrir oportunidades para jovens que querem crescer, para novos negócios, para novas comunidades serem criadas, para você atuar em outros países. Então, crescimento tem muito a ver com oportunidade. E oportunidade é uma coisa fantástica. Quando a gente consegue identificar e aproveitar, é aí que o sucesso está traçado. Passar a bola para a Elisa agora, te fazer uma pergunta, Elisa. Um dos desafios que a gente tem no membership é conectar uma rede grande de mentores, não só de mentores, de tipo de serviços, né, para apoiar projetos que realmente façam o crescimento da indústria. Como é que, por exemplo, o Observatório entra nisso, Elisa? Como é que tu enxerga isso na perspectiva do Observatório Fiesc? Como é que tu puxa isso para dentro? Obrigada, Lúcio. O Observatório tem trabalhado muito a questão da tomada de decisão, né? Tomada de decisão estratégica. Então, quando nós precisamos de informações, temos mais inteligência para nos apoiar, é melhor. Então, o Observatório ele vai estar junto no membership, apoiando os projetos com a tomada de decisão. Então, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor localização? Qual é o melhor mercado, comportamentos, o que está acontecendo no mundo? Então, são informações que a gente transforma em conhecimento e inteligência para a tomada de decisão. O Observatório estará junto no membership, ajudando os projetos das empresas. É legal falar isso, que a gente está mobilizando toda a Fiesc, né, todas as áreas da Fiesc para apoiarem as indústrias que estão no membership. Os institutos, a parte de educação, a parte de inovação, a parte onde trabalha a tecnologia. Então, todo esse arsenal que a gente tem aqui no nosso ecossistema e também outras empresas parceiras que vão se conectar também a esse arsenal, vai estar à disposição dos times, né, que estarão conosco como membership.
A Elisa citou agora, por exemplo, a questão do observatório, mas a gente tem também a questão de talentos, né? Por exemplo, o IEL tem uma linha que chama Inova Talentos, que pode muito ajudar as empresas que querem implementar projetos novos, né? Fala um pouquinho sobre isso, Elisa. Esse programa é espetacular, sou apaixonada por ele. Nós operamos desde 2014 e nós já colocamos mais de 3 mil profissionais no Brasil todo. São profissionais já formados ou com pós-graduação que você pode trazer para a sua empresa para desenvolver projetos de inovação, que tem um começo, meio e fim. Então, hoje a gente sabe que a questão de talentos é um desafio para todo mundo. Nós estamos com uma das menores taxas históricas de desocupação e as empresas têm esse desafio das novas gerações, da retenção, do desenvolvimento de projetos. Então, muitas vezes nós precisamos de pessoas mesmo para desenvolver alguma coisa ou de um novo conhecimento. O Inova Talentos possibilita isso, sendo que você pode testar pessoas, e aí nós temos grandes empresas que são nossos clientes aqui em Santa Catarina, que toda a parte de engenharia ou novos pesquisadores, o pessoal que vai trabalhar mesmo com desenvolvimento de ou novos produtos ou inclusive novos mercados, porque não é só para tecnologia. Então, também um produto, uma solução que vai estar disponível para todos os membros. Que é importante dizer, né, Elisa, que muitas vezes a gente entende assim, pô, eu vou tocar um projeto agora, mas eu estou com uma equipe toda alocada na produção, eu estou com uma taxa altíssima de produção, como é que eu posso tocar esse projeto, né? Um projeto importante. O Inova Talentos é uma grande solução para esse momento, né? Para esses momentos em que você faz isso. E muitas vezes desse Inova Talentos vai surgir um novo líder da empresa, um novo gerente, um novo coordenador, enfim, alguém que você vai ter futuro dentro da empresa com carreira, né? Então, todos os serviços que a gente tem no IEL, no Senai, no SESI, a gente vai trazer de uma forma mais apropriada para os memberships, porque a gente vai entender melhor o que cada empresa está precisando naquele momento. Daí, isso eu queria falar um pouquinho também com o Felipe. Felipe, você já está escutando os nossos memberships, já temos memberships, né? Fala um pouquinho sobre como é que está o momento dessas empresas que já estão conosco, a partir da escuta que a gente já está fazendo com elas, né? Legal, Lúcio. Dentro dessa jornada do membership, a gente se preocupou bastante em entender qual é o momento da empresa, né? Então, a gente criou um momento pré-imersivo, que é uma espécie de mentoria, em que a gente tem essa conversa com o executivo para saber qual é o momento da empresa, qual é o desafio que ela está enfrentando dentro das 4 áreas temáticas que a gente trouxe, né? Liderança, inteligência artificial, desenvolvimento de inovação e também a questão da produtividade, né? Então, dentro dessas 4 áreas de conhecimento que a gente tem buscado trazer, a gente está agora começando com da liderança, né, com a liderança e cultura, e a gente vai ter um módulo, e nessas escutas já estão vindo os desafios, né, dessas empresas para participar, que por muitos deles permeiam ali o desenvolvimento de um padrão de PDI para desenvolvimento do indivíduo dentro da corporação, o mapeamento da cultura organizacional que, né, tem mudado tão rápido e as pessoas têm enfrentado esse desafio, tanto das gerações quanto do processo de identificar uma nova cultura que embarque aí a transformação digital dentro dos principais conceitos, né, que embarca também, obviamente, a indústria 4.0, a inteligência artificial. Então, essas preocupações, né, que estão latentes dentro das indústrias, elas já estão aparecendo nessa pré-mentoria e a gente tem direcionado esse conteúdo para atender, né, a maturidade do membro. Ou seja, os membros, eles têm uma personalização daqueles conteúdos que vão ser passados a partir, né, de quem eles colocam nas imersões. E é bem legal, Lúcio, reparar como as empresas estão trazendo duplas, trios, quartetos de áreas diferentes, né, para comporem uma equipe que vai resolver um desafio estratégico, né? Como a gente tem direcionado nessa pré-mentoria a possibilidade de pegar um balizador do direcionamento estratégico, do planejamento estratégico da empresa e que eles tragam esse desafio, né, para compartilhar e ao mesmo tempo para aperfeiçoar a partir das ferramentas que serão apresentadas na imersão. Show. Então, a gente está falando bastante da imersão, que é um dos pilares do membership, mas eu vou falar um pouquinho também sobre um outro pilar que é super importante,
que é o Fórum de CEOs, né? Fiat, como é que a gente está imaginando esse Fórum de CEOs? Como é que a gente está... Qual é o ganho que a gente vai ter em ter um conselho da indústria? Como é que a gente está percebendo isso? Que é algo inédito, né? A gente nunca teve um grupo, né, de CEOs reunidos para falar sobre a indústria, sobre dados da indústria, como se ela fosse uma grande empresa, enfim, a indústria catarinense reunida em dados para ser trabalhada, como se fosse um grande corpo industrial, né? Como é que a gente está enxergando isso, Fiat? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a base, né, nós estamos falando de ecossistema, a base de um ecossistema vencedor é a confiança, né, relacionamento, credibilidade entre os membros. Nós estávamos falando, né, dos serviços que a FES vai oferecer, do Inova até institutos tecnológicos, treinamentos que nós temos aqui, saúde e tal. Estão falando, né, dos processos de integração que vão ocorrer dentro da academia. Todas essas coisas têm que se relacionar, mas o líder é que tem que ser o elemento que dá o exemplo, né? E sempre é um desafio, em qualquer programa de mudança, você envolver a auto-administração, né? Qualquer programa de mudança, na época da qualidade, de gestão e inovação, sucessão, sempre você tem lá engajamento da auto-administração. E, de novo, o engajamento acontece pela vivência, né? Tem até um programa interessante que a Singularity toca nessa linha de mudança comportamental, que eles colocam os executivos dentro de um barco, literalmente, né, e navegam pela costa da Holanda, o que é interessante, porque eles têm os observatórios lá, como a Elisa falou, que há séculos, né, fazem previsões certeiras, né, sobre mudança climática e tal, de modo que mesmo com aqueles diques todos, eles conseguem ter uma taxa de risco muito baixa e de, enfim, mortalidade também muito baixa em função de eventos extremos. Porque eles têm uma grande inteligência de negócio e eles confiam nessa inteligência atmosférica, de infraestrutura, etc. Então, o nosso fórum, ele visa criar mecanismos e instrumentos para colocar as pessoas em contato e fazer com que as pessoas se conheçam mais. Nós nos conhecemos muito pouco, né? Seja dentro de uma organização, especialmente entre as organizações. E é nesse conhecimento que aparece a oportunidade de negócio, aprendizados de como é que eu já resolvi um problema similar uns dos outros, parcerias para captação de recursos, compartilhamento de estratégias internacionais. E aí nós estamos criando alguns instrumentos para estimular esse relacionamento, essa discussão, esse aprendizado coletivo. O primeiro é uma espécie de um simulacro de um conselho de administração que vai ter personalidades altamente competentes e experientes na área, como o presidente do Conselho do BNDES, que é o nosso diretor também do SESI, Rafael Luquez, lá em Brasília, secretário de Estado, o presidente da Federação e presidentes de empresas que fazem parte do nosso grupo, que vão analisar assim, uma espécie de protótipo de uma empresa que representa a média das empresas catarinenses, que obviamente com isso nós vamos depois desdobrar, vamos analisar aspectos, facetas, segmentos e tal, vamos dissecar essa empresa e vamos colocar a avaliação dos empreendedores, né, dentro de um verdadeiro conselho de administração, né, como se fosse um conselho real de administração, para que todos possam de alguma maneira dizer, pô, isso acontece com a minha empresa, isso aqui podia acontecer com a minha empresa e aí a gente vai aprendendo. E depois se integra com comitês temáticos, tal como acontece hoje na governança corporativa das empresas. Você tem o conselho e muitas vezes cria comitês temáticos que vão tratar de produtividade, de inovação, de talentos e de outros temas considerados estratégicos pelo grupo. Eles vão debater isso dentro de uma metodologia que vai ser detalhada e discutida também com eles próprios. E tudo isso se consolida nos nossos radares, né? Que você é um dos entusiastas aí. Então explica como é que vai acontecer a consolidação disso no radar. Então, a ideia então, é que a gente vai construindo, né? Tem 2 encontros desse conselho e que tem as saídas, né? Não só a saída do conselho, mas também dos comitês temáticos, que eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho, né? A gente escolheu ali ter 3 comitês temáticos, provisoriamente os temas, né? Inovação, produtividade e talentos. Então, mas a gente vai ainda definir com os memberships esses temas, para que a gente tenha comitês temáticos também que puxem debates específicos, né? Por exemplo, sobre talentos, né? Que talvez seja o principal desafio hoje da nossa indústria, né? Tanto talentos em níveis mais sofisticados, como talentos de base, né? As marcas precisam se tornar marcas empregadoras, ou seja, que atraiam talentos. É um grande desafio para Santa Catarina. A gente precisa atrair talentos do Brasil todo, porque a gente tem demanda
demanda para isso e como é que a gente faz isso, né, de uma forma coordenada, organizada e que o talento fique aqui, né? Porque hoje a gente até atrai talento e em alguns casos o talento vem e acaba retornando por um tempo que não tem estrutura, não tem um acolhimento adequado. Então, tem vários desafios nessa linha de talentos, tanto na formação como na atração e retenção, que um comitê pode trabalhar, um comitê de executivos, né, que trabalhe esse caminho. E também, a ideia também é ter um comitê de inovação. A gente tem uma experiência aqui na Fiesc bem bacana em relação à inovação, em várias linhas de inovação, né? E aí eu queria pedir para a Elisa falar um pouquinho como é que seria um comitê de inovação nessa linha, assim. Falei um pouquinho de talentos, como é que seria de inovação, Elisa? Inovação é desenvolver algo novo, né? Mas não é só um produto novo, tecnologicamente avançado, pode ser um modelo de negócio. E o Fiat falou uma coisa importante, né? Uma das premissas do crescimento é a confiança e da inovação também. Então, é você confiar, poder gerar insights. Então, muitas vezes, quando nós vamos a um curso, nós vamos a uma feira, né? Você vai lá e talvez não tenha um conteúdo novo que você não tenha visto ou não tenha lido, mas tem as conexões. Inovação é sobre gerar insights, você vê o que outros não estão vendo, achar caminhos. Então, o comitê de inovação, ele vai funcionar justamente nessa linha, né? Como é que eu promovo trocas, como é que eu viabilizo novos projetos, como é que eu posso compartilhar recursos, né? Então, tudo isso faz parte dessa jornada de aprendizado e também para a gente definir melhores práticas, né? Então, aprendendo um com o outro, né? E um comitê dando aí essas diretrizes. Bacana. Então, todas essas saídas dos comitês e também do conselho vão ser apresentadas no radar de novembro, né? Novembro? Tô certo? Outubro? Desculpa. Então, o radar de outubro, onde a gente vai ter uma grande demonstração, né, como se fosse uma grande carta da indústria catarinense para a sociedade, para o governo, enfim, de quais são as linhas principais a se priorizar para a gente ter um grande crescimento da indústria catarinense. Então, esse é o grande desafio que a gente tem em termos de programa, né, chegar até outubro com essas diretrizes aí capitaneadas pelos CEOs, né, pelos grandes líderes desses memberships, dessas empresas memberships. Então, eu queria essa digamos assim, camada do membership, que é uma camada super importante e relevante para a gente realmente consolidar uma comunidade de líderes aqui na Academia Fiesc de Negócios. Fiat, eu tenho uma pergunta para ti, Fiat. Assim, dentro desse, eu tenho uma grande curiosidade, na verdade. A gente vai ter, já está confirmado, né? A WEG vai estar dentro desse programa e a gente vai ter algumas empresas que são menores, né? Estruturas, enfim. O que tu espera dessa encontro, né, de empresas que já têm uma consolidação, já são empresas internacionalmente conhecidas, como a WEG, por exemplo, como a Duas Rodas, enfim, e com empresas que estão começando uma jornada de internacionalização ou uma jornada de crescimento grande. O que tu espera desse encontro, né? Bom, as pequenas, médias, eu acho que isso faz parte de qualquer ecossistema. Você tem diversos níveis de complexidade, de idade, de tamanho, de faturamento. Então, às vezes é complicado você taxar uma empresa de pequena e tal, porque depende do parâmetro que vai ser analisado. Mas, em geral, a gente trata em termos de número de funcionários, faturamento, etc. As pequenas é natural que devam aprender muito, né, com as médias e grandes, porque, afinal de contas, elas cresceram já, encontraram caminhos, etc. Muitas vezes a gente fica pensando se as pequenas ou médias pequenas não vão se sentir deslocadas, né? E o que elas podem contribuir. Bom, se elas não tivessem o que contribuir, você não tinha o que está acontecendo hoje de corporate venture, de ecossistemas de inovação abertos e assim por diante. E a própria WEG, que a gente citou já algumas vezes aqui, que naturalmente é uma empresa de referência, acabou de comprar uma empresa que foi criada aqui em Florianópolis alguns anos atrás. A Revax já comprou outras empresas na área de laser, etc.
E reconhece que muitas vezes uma pequena empresa tem uma velocidade maior, tem uma agilidade maior, acessa determinados segmentos de mercado que você, como grande ou médio, não atinge, né? Então, existem, de novo, muitas oportunidades para você compor esse mix, né, de capacidades competitivas, capacidades de inovação. Eu estava lembrando, quando você falava, e a Elisa também, esse cidadão aqui, ele trabalhou já com vinhos, né? É um especialista em vinhos, e um dos exemplos mais competitivos e complexos e interessantes de ecossistemas são os terroirs, né? São os ambientes onde você produz um determinado vinho de alta qualidade. Você tem ali um conjunto de fatores que concorrem, independente de você ter uma pequena ou uma grande vinícola. Confere isso? Confere, exatamente. Dentro dessa lógica, né, o terroir ele é composto não só pela qualidade do solo, mas também pela altitude daquela região, pela incidência de raio solar, pela quantidade de grama que tem naquela região, que fixa ou que desfixa a quantidade de nitrogênio que tem no solo, pelo ecossistema de animais que estão ali em volta, pela polinização das abelhas, por exemplo. Então você vai criando uma série de contextos que vai aumentar ou diminuir a biodiversidade natural daquele local e, consequentemente, melhorar, né, e influenciar na qualidade direta do vinho ou da uva que vai ser produzida e que vai ser colhida para virar o vinho, de fato. Então, viu? O cara manja mesmo. E esse tipo de ambiente complexo gera coisas fantásticas. É isso que a gente espera das empresas. O membership tem que atrair empresas de diversos tipos para nós formarmos aqui um grande ecossistema, um grande terroir, né, de empresas vencedoras. E nos radares, seja agora do dia 27 de março, seja no de outubro, esperamos sorver essa qualidade, inclusive com vinho. Vocês estão convidados a participar aqui do nosso coquetel de encerramento. Legal, Fiat. Eu queria pegar um gancho dessa parte de vinho, porque você sempre mostra pra gente aquele vídeo dos lobos, né? E como um grupo pequeno de lobos, ele é capaz de influenciar completamente a mudança de um determinado cenário, de uma determinada região. Então, no vídeo, acontece de um grupo de lobos serem inseridos em uma determinada área que está completamente desmatada porque, enfim, os animais que estavam naquela região, os cervos, tinham comido toda a grama, consequentemente tinha acontecido uma erosão do solo e aí os rios tinham perdido volume e, consequentemente, a biodiversidade daquela região estava quase à míngua. E quando esses lobos são inseridos, eles começam a fazer uma grande transformação. Eles começam a caçar esses cervos eles começam a se alimentar novamente, diminuem a predação do solo, se alimentando menos em áreas abertas, e aí isso gera uma melhor retenção de água no solo, que vai aumentando os rios, que atraem os castores, que começam a fazer diques, que aumentam a quantidade de biodiversidade naquela região, e assim sucessivamente as águias começam a caçar novamente naquela região, e toda aquela biodiversidade ela começa de novo a ser restabelecida. Fala um pouquinho pra gente de como você acha que nós, como membership, vamos fazer esse papel de lobos em Santa Catarina e vamos motivar esse ecossistema a se tornar de novo diverso, competitivo e alavancado a partir do crescimento sustentável, né? Que eu acho que é uma palavra bem importante quando a gente vai falar de membership. Não é óbvio que não é trivial isso aí, né? Mas interessante que eu estava vendo um programa na Netflix aí, que é o 150 anos do Parque de Yellowstone. E esse evento, né, todo esse fenômeno aconteceu lá no Parque de Yellowstone, que foi criado em 1875. Em 1875, uma equipe, né, de exploradores foi lá e reconheceu um conjunto de elementos extremamente valiosos naquela biodiversidade e fez uma primeira intervenção que foi preservar aquilo, né? Entender que ele precisa ter limites bem preservados, etc. Eu acho que o grande desafio que nós temos como federação, junto com as empresas que vão se juntar ao processo, junto com parceiros de governo, universidades, enfim, todos os atores aí, é atuar com esse grupo de exploradores, né, que em 1875 foram lá, entenderam as características do ecossistema e fizeram uma primeira medida de preservação, definição de limites e de trabalho conjunto para fazer com que aquilo fosse o que acabou sendo. Então, veja, isso que aconteceu aí que você relatou, isso foi mais ou menos na década de 60, que é aproximadamente 100 anos depois da criação do parque como reserva. Então é muito imprevisível, mesmo com a proteção você pode ter a deterioração. Então nós temos que, o nosso papel
é o de aprender continuamente como evoluir, como trocar experiências, e essa é a essência da comunidade que foi o início da conversa do Lúcio aqui. Nós temos que criar verdadeiramente uma comunidade integrada, franca, honesta, confiável e que trabalha com coragem para empreender cada vez mais. Bacana, a gente está chegando ao final do nosso talk. Eu vou deixar então 1 minuto para cada um, né? Na verdade, fazer o convite. Eu vou ser o último a fazer o convite, mas fazer o convite para quem está nos assistindo participar dessa comunidade, né? Convida aí, Felipe, o nosso público a participar dessa comunidade. Legal, Lúcio. Bom, você que é empresário que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, provavelmente você está se deslocando ou provavelmente você foi capturado aí por uma série de elementos das nossas falas. Mas o mais importante é que você faça uma reflexão sobre para onde você vai e aonde você quer chegar. Esse membership é um espaço onde você vai poder compartilhar essas percepções e coletar uma série de informações que são nem um pouco triviais para que você alcance seus objetivos estratégicos. Então venha com a gente, venha participar desse membership, venha presenciar essas imersões e ser transformado e impactado por esse volume de informações e práticas que nós vamos estar oferecendo e compartilhando com você e com os outros membros. Elisa, chegou a tua hora. Convida o pessoal, Elisa. Você que está nos escutando ou nos assistindo e tem desafios, e certamente tem, desafios de crescimento, desafios de inovação, vem fazer parte do membership. Aqui você vai encontrar conteúdo, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar ferramentas, mais que tudo, uma comunidade para que você faça parte de algo que vai ajudar você e Santa Catarina também a se tornar mais competitiva. Fiat, é a tua vez. No fundo, eu realmente acredito que nós vamos ter no membership empresas que talvez até nem precisem tanto daquilo que nós vamos oferecer. Porque elas têm a consciência de que, mesmo tendo muito, sempre há espaço para aprender, para se desenvolver, para trocar. E essa troca, essa consciência de que é na interação que a gente evolui, é o que caracteriza, que eu desconfio que vai surgir no nosso grupo de membership. Então, eu convido para que aqueles que acreditam na interação, na integração, no desenvolvimento conjunto, venham aqui. Quem não vier vai se arrepender, quem vier vai se surpreender, e eu tenho certeza que nós todos vamos crescer muito juntos, com conhecimento, a experiência e a boa vontade em buscar crescimento de todos juntos. O meu vai para o coração. O meu convite é para aquele executivo que vai com raça e se sente às vezes muito sozinho, né? Nesse enfrentamento do mercado, das condições internas, das condições como Estado. Você não está sozinho. No membership você vai estar num colegiado, num grupo que vai ter os mesmos problemas, vai poder debater sobre isso. Então, o meu convite é para você, executivo, que quer partilhar e aprender e crescer. Daí, crescer para mim é a grande palavra. Venha para o membership. É um atalho para isso. Então é isso. Obrigado pelo tempo dedicado aí a nos escutar um pouquinho. Acho que a gente vai ter um grande membership esse ano. A gente está super empolgado, felizes mesmo pelas empresas que já estão no membership e sabendo que a gente comporta ainda outras empresas. Então, venham, tem poucas vagas, né? Então corram também. E vamos que vamos. Um abraço.